Fala aí pessoal, tudo bom? Nicolas aqui, bora para mais um vídeo do canal. E antes de mais nada, se você não for inscrito no canal, se inscreve, dá aquela força. Tem canal no YouTube, canal na Odyssey, o grupo do Facebook e o grupo do Telegram. Não esquece também, tá? Tem o canal do Telegram aí também na descrição. Valeu? Então o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo daquela série de psicologia de trading, tá? No vídeo de hoje eu vou falar sobre controle de exposição, tá? Para você poder ficar mais tranquilo no mercado e poder ter noites de sono, porque tem um pessoal que até hoje não dorme, tá? Com o mercado, porque o mercado realmente, às vezes, dá umas porradas aí, faz uma galera perder o sono, mas eu vou falar para vocês como fazer isso de uma forma legal. E além disso também, como é controle de exposição de risco, eu vou falar também sobre alavancagem, tá? Em mercados futuros. Mostrar para vocês o que acontece, por que algumas pessoas conseguem fazer aqueles 500, 800% e tudo mais, e por que você não tem que se iludir com esse tipo de movimento, porque no fim das contas não é necessariamente aquele o lucro que o cara tá fazendo em cima da banca dele. Então, mano, não se ilude com esse tipo de coisa. Então, é o que eu vou mostrar também nesse vídeo, porque eu não vejo muita gente dando exemplo sobre isso. Eu vou mostrar, tentar explicar para vocês, fiz umas 2 imagens aqui para poder exemplificar, tá? Legal, o que acontece no momento em que se alavanca e mostra esse percentual e por que você não tem que se iludir com esse tipo de percentual. Valeu? Então, antes de mais nada, só a vinheta da FTX aí pra vocês. E, cara, não esquece, dá uma força, se inscreve aí no canal. Valeu? Falou! Conheça a FTX, a corretora com uma das taxas mais baixas do mercado. Deposite e saque reais por meio de transferência bancária e BRZ. E opere mercados futuros com sua banca em moeda fiat, criptomoedas e ações americanas. Por meio da FTX, você consegue colocar ordens de alvo e stop loss ao mesmo tempo e ainda gerenciar seu risco já sabendo quanto vai ganhar e perder antes de abrir a operação. Você também consegue modificar as ordens simplesmente arrastando elas no gráfico, além de criar subcontas para separar seus saldos e estratégias. Na descrição e no comentário fixado eu tenho um link para você se cadastrar na FTX, você ganha $5 em taxa mais 5% de desconto nos seus trades, tá? E eu sou um dos embaixadores da FTX no Brasil. Se você for institucional, tem um link da FTX para instituições aí. A gente tem uma proposta bem interessante para você que é institucional. Preenche o formulário no link da descrição e teremos em contato. E para você que quer aprender como operar em uma corretora de alta qualidade como a FTX, dá uma olhada na mentoria que eu criei, que eu estou ensinando desde o básico de abertura de ordens até mercados futuros. Aproveita aí. Beleza! Então vamos lá, cara. Primeiro de tudo, uma das coisas que eu mais vejo o pessoal ficando com receio no mercado é a parte, tipo, cara, emocional. Tá? Então, emocional no mercado ele é fundamental. E para você ter esse controle emocional, você tem que aprender a fazer uma coisa, que é andar conforme suas pernas e saber e não tentar ficar rico no mercado do dia para noite, tá? Porque esse é o maior erro da maioria e acaba ficando pobre do dia para noite. Então, assim, tem uma galera que se expõe de forma desnecessária a um risco absurdo, tá? Quando começa a entrar nas criptomoedas e acabam entrando com capital muito pesado, mais do que eles conseguem suportar. Uma coisa que eu sempre vejo falar bota sempre o dinheiro da pinga, não o dinheiro do leite, tá? Então, o dinheiro da pinga é aquele que você não se importa tanto, o dinheiro do leite é aquele que você já... Cara, se faltar isso aqui vai fazer falta. Então, é um primeiro ponto para você pensar, tá? Não tentar colocar muito mais do que você realmente suportaria. E se for colocar, ter um plano de contingência para caso o mercado volte, você pelo menos poder controlar uma perda que você possa ter. Então, por exemplo, até o uso de stop, até o uso de stops, tá? Pode ser uma forma de você estar com capital um pouco maior nas criptos e ainda assim controlar o seu prejuízo. Apenas mede bem o tamanho ali dos stops para não ser uma coisa muito além do que você tiraria a tua paz, tá certo? O que acontece é o seguinte, cara, tem uma história muito conhecida aí da mulher do Corolla, inclusive, que em 2017 ela vendeu o carro dela, um Corolla, para comprar criptomoeda. Quem é novo no mercado não conhece a história, mas foi uma história que ela virou meme nas comunidades, sabe? E o que acontece? Eu tava nessa publicação falando para ela não comprar Bitcoin e ela comprou justamente no dia da máxima histórica de 2017. Então, assim, foi marcante, tá? Dia 17 de dezembro, se eu bem me lembro, foi o dia da máxima histórica e foi o dia em que ela comprou o Bitcoin no topo histórico e, cara, foi muito foda, porque
ela teve que segurar uma perda gigantesca. Eu lembro que o Bitcoin tava caindo e as pessoas falando pra ela, segura e tal, porque o ativo vai valer, que não sei o quê. Só que aquele detalhe, tudo bem, Bitcoin superou os 20 mil dólares, mas demorou pelo menos 3 anos. Tá? E eu lembro quando eu tava em 6 mil dólares, ela ainda tava segurando, na primeira vez que bateu 6 mil dólares, quando voltou dos 6 mil aos 10 mil pela primeira vez, ela tava lá falando, tá firme e forte, né, segurando, e depois ela saiu do grupo, quando voltou a cair. Então assim, isso acontece porque ela foi muito na hype de querer ganhar um dinheiro logo, né, e cara, isso é justamente aquilo que você não deve entrar, tá? Porque você vai acabar entrando em maus momentos e tudo mais. Mas o detalhe não foi nem o momento que ela entrou, foi como ela entrou, tá? Então assim, ela botou muito de um capital que era pra ela importante, de uma única vez, entrando numa única porrada, sem menor preocupação com o risco que ela poderia tomar, sabe? Então assim, eu sempre defendi isso, não é você entrar no Bitcoin com todo o capital de uma única vez e vamos pro hold eterno, porque dependendo do quanto você está entrando, você está se expondo demais, e isso sim pode afetar seu psicológico. Cara, não tem como você ter noites bem dormidas sabendo que você está perdendo tanto dinheiro, sabe? E decisões também vão acabar sendo tomadas de forma errada se você for pego de surpresa pelo mercado e você vai acabar fazendo besteira. Então assim, a primeira parte para você poder ter uma boa noite de sono é você poder controlar bem o quanto você está se expondo, tá? Então você saber se expor de forma gradual no mercado é importante. Então, cara, ela não precisava ter entrado com todo o dinheiro do carro. Ela poderia ter quebrado esse dinheiro em diversas partes e comprando sempre um pouquinho por semana ou um pouquinho por mês, tá? Pensar assim, dividir esse dinheiro talvez em 1 ano, 2 anos, ela com certeza teria uma rentabilidade muito boa, tá? Se ela fosse comprando um pouquinho por semana, um pouquinho por mês que fosse. Então assim, cuidado com o tipo de exposição que você vai ter. Eu no começo eu usava muito a alavancagem para poder me expor um pouco mais e tentar fazer um lucro um pouco maior e fatalmente eu tomava muito no meio, tá ligado? Porque o mercado ele não perdoa. Dá para você ter lucro sim, sabe, com tranquilidade e tal, mas sabe quando você olha às vezes com o passar do tempo o mercado, você vê um ativo e você fala, caramba, eu tive a oportunidade de comprar um ativo nesse valor e o preço foi embora, não comprei, sabe? Então assim, às vezes você pensar com calma no decorrer do tempo, com o que vai ser o mercado durante um prazo um pouco maior, é prudente. E é prudente e é legal, porque depois você se arrependa que você olha e fala, caramba, eu podia ter entrado. E no fim das contas eu não entrei, por quê? Porque eu entrei com o meu capital todo naquele outro ativo e no fim das contas ele desvalorizou, ou sei lá. Então, você entrar aos poucos também é importante para você ter capital para outros momentos que você pode precisar, tanto na sua vida quanto em outros ativos. Então, às vezes pode ter, de repente, um ativo importante pode surgir que você olha e você fala, cara, isso é uma oportunidade muito boa, e você entra e você pode fazer um dinheiro nele. Então, não é legal você entrar com tudo. Eu vejo às vezes muitas pessoas entrando com tudo em projetos até em shitcoins, como, cara, eu vi muita gente entrando pesado no real. Cara, Real Finance, puta que pariu, mano. Eu cansei de avisar esse troço, meu. Cai fora, meu. Tinha um pessoal que era muito fanático no real. E via esse troço falando às vezes, mano, 1 centavo, 10 centavos. Como se algum dia fosse chegar num supply desse. Nunca ia chegar, velho. E meu, baita scan sem vergonha, a galera perdeu dinheiro, não só no real, mas em vários outros ativos. Então, cara, quanto mais volátil for o ativo, mais cuidado você tem que ter na exposição dele, tá? Então o Bitcoin hoje é o menos volátil deles, então assim, tem que ter cuidado ainda, tá? Mas assim, é o que dá pra você se expor, entre aspas, com mais segurança, tá? Porque os outros são voláteis demais, então você tem uma queda às vezes de 50%, 70%, 80% nesses outros ativos, é muito mais fácil do que você ter uma queda dessa daí no Bitcoin, tá? Mas a ideia é você não entrar com todo o seu capital de uma única vez, como se não houvesse amanhã, porque o mercado vai sempre subir, porque no final das contas você pode acabar virando torcedor, tá? Então, vai aos pouquinho, na tranquilidade. Tem
tem uma estratégia chamada Dollar Cost Average, tá? Então, que faz o preço médio do dólar. Então, a ideia é você comprar no preço médio. Então, você ignora o preço. Simplesmente vai comprando, só que vai comprando frações que não te afetam, sabe? Você pode ir comprando frações que não te afetam. É uma forma de holding. É uma estratégia de holding, na verdade, que eu acho muito boa essa estratégia, tá? Pra mim, pra você que não tem conhecimento no mercado e quer lidar com o mercado, cara, a melhor forma, e não é uma forma diferentemente boa também de você entrar em operações de médio prazo. Então, às vezes, até meu swing trade, às vezes, eu faço desse jeito. Eu entro com uma parte de capital em um momento, depois eu entro com outra parte em outro, de repente entro com... Porque às vezes nem sempre o ponto que eu tô pegando é o ponto ideal. Às vezes o mercado vai voltar um pouquinho e me dá uma oportunidade de pegar num ponto ainda melhor. E se ele continuar subindo, dane-se, pelo menos eu tô lucrando. Sabe? Posso não ter entrado com todo o capital, mas pelo menos eu tô lucrando. Aprender a ver o mercado dessa forma é importante. Tá? Então você controlar a forma com que você entra no mercado, a forma com que você se expõe ao risco no mercado, é importante para você poder... ter um controle emocional importante, porque no fim das contas é tudo emocional. A parte do quanto você se expõe, o quanto você está sendo afetado com aquela exposição ao mercado, vai definir muito como as atitudes que você vai tomar. E as atitudes que você vai tomar vai estar tudo ligado à parte emocional. Então, toma cuidado com o seu emocional, cuida do seu emocional, tá? Porque o mercado ele vai ser implacável se você não fizer isso, tá? Então é muito comum as pessoas alavancarem. Um ponto, por exemplo, que eu vejo, agora entrando um pouquinho na parte de alavancagem, são pessoas, por exemplo, falando que isso eu já vi muito, tá? Que entraram, por exemplo, em determinado mercado e que, de repente, a alavancagem acabou, tipo, liquidando. Pessoas foram alavancadas. Uma dica que eu dou pra vocês ao menos na FTX, tá? Se você for na FTX, na Binance, se você tiver com banco em dólar, até Bybit, se você estiver com banco em dólar, por exemplo, você não é liquidado se o mercado cair e você não tiver entrado com 100% da tua banca. Então, por exemplo, se eu tiver $1.000, eu tiver entrado com $980 que seja, até $1.000, cara, minha chance de liquidar é praticamente zero. Porque eu tenho $1.000, eu estou me expondo com $1.000, então se o mercado desvalorizar 80%, 90%, eu tenho esses meus $1.000 como garantia, não estou usando dinheiro emprestado de ninguém, então eu não sou liquidado. Se eu entrar com $980, por exemplo, o mercado pode cair 100% e voltar, eu não sou liquidado, tá? Então tenha isso em mente. Você só é liquidado a partir do momento que você usa mais dinheiro do que você tem. Tá? Então, se você, por exemplo, for entrar no mercado futuro e não usar alavancagem, né? Você pode até usar alavancagem 10 vezes, por exemplo, no cross. O cross é um tipo de alavancagem. Tem a margem isolada e a margem cross. A FTX só trabalha com cross. A Binance você pode alternar entre cross e isolado. Se você deixar em 10 vezes, por exemplo, mas entrar com aquele valor, mano, tá de boa. Se não entrar com menos do que você tem, né? Você não vai ser liquidado. Pelo menos no cross. Na margem isolada já tem um risco que eu vou explicar para vocês. Mas assim, cara, você controlar a sua exposição é fundamental. Então, virem para mim e falar, olha, eu fui liquidado, é que assim, você sabe que você tem, por exemplo, $1.000, mas se você entrou com $5.000 no ativo, você sabe que você está usando alavancagem, então fatalmente você vai ser liquidado, tá? Então assim, pensar com carinho em como você se expõe no mercado é importante. Agora, explicando a parte de liquidação, vamos lá, deixa eu só fechar aqui um negocinho. Beleza. Então, explicando a parte de liquidação, seguinte. Aqui é como se fosse a alavancagem cross, tá, de uma banca. Ou nem só a cross, a própria alavancagem isolada, só que você entrando com o valor do capital completo, por exemplo. Então, por exemplo, se você tem $1.000, tá, e você está em 1x, você está entrando com $1.000, uma alta de 10% vai te dar 10% de lucro. E aí você vai ter $1.100. Beleza? Você vai ganhar $100 nesse movimento de 10%. Se você entra com $2.000, tá? Sendo que você tem $1.000 de capital, então você tem $1.000, alavancou em 2 vezes, está entrando com 2.000, então um movimento de 10% vai fazer você ter 20% de rentabilidade. Então você vai ter $1.200. Só que uma queda de 50% do ativo faz você perder todos os seus $1.000. É a liquidação. Show.
Se você tem $1.000 e está entrando em 4 vezes com $4.000, uma alta de 10% vai te fazer ganhar $400, 40%. Só que uma queda de 25% faz você perder seu capital completo, no caso, os $1.000. Tá? Então, conceito básico de liquidação muitas pessoas já entendem. Tá? Agora vamos lá. Como é que funciona a parte de margem isolada que muita gente acaba se iludindo, tá? Então, assim, esse cenário que vocês estão vendo aqui, eu já vi, cara, N pessoas, muita gente me pede ajuda, até por eu ser embaixador da FTX, então como suporte, esse tipo de coisa, muita gente me pede ajuda em termos de, cara, entrou com um capital muito pesado, às vezes o cara tem $1.000 de banca, fica alavancando o negócio em 10, 15 vezes, porque vê as pessoas tipo, usando alavancagem muito alta e acha que o mercado é assim, funciona e não é assim. Tá? Então, aprenda a controlar a sua exposição. Vamos lá. Em margem isolada. Muita gente acaba fazendo uma grande besteira no mercado. Deixa eu ocultar só meu webcam aqui. Beleza. Muita gente acaba fazendo uma grande besteira no mercado, que é o quê? Ver o que alguns caras fazem no mercado. Deixa eu ver se dá para deixar a câmera aqui, peraí. Se oculta informação. Não oculta informação, então tá bom, dá pra deixar. Tem gente que vê cara mostrando percentuais de 200, 300, 500, 700% e acha que pode fazer esse mesmo percentual, só que eles querem entrar com a banca inteira deles e não entende qual que foi o efeito do cara ter entrado, o que mudou pro cara ter entrado daquele jeito, por que aquela alavancagem nele tá funcionando e dando aquele percentual todo, mas não quer dizer que o cara tá milionário por conta disso. Tá, então vamos lá, vou explicar uma coisa pra vocês. $1.000, se eu entrei uma vez, é $1.000, uma alta de 10%, vai me dar $100 de lucro. Liquidação com 100% ou até não liquida, certo? Se a banca tiver BTC, como eu falei, numa BitMEX, por exemplo, ou numa Bybit com banca em altcoins, na própria Binance com banca em altcoins, você é liquidado com 50% de queda, tá? Mas no caso de banca em dólar, não. Então, por exemplo, aqui digamos que é um exemplo com bancas em dólar, tá? FTX, a própria Binance com o SDT como garantia e tal. Então, uma queda de 100% não liquida, tá? Então aqui se eu tenho $1.000 e eu estou alavancando em 2 vezes e entrando com $500, repara que agora eu não estou usando a alavancagem para entrar com mais do que eu tenho. Eu estou entrando para usar com uma fração do que eu tenho, tá? Então aqui eu estou entrando com $500 alavancado em 2 vezes, né? De uma banca de $1.000 que eu tenho. Eu vou entrar com os mesmos $1.000. Só que um movimento de 10% do mercado, um movimento de alta de 10%, vai mostrar que eu lucrei 20% e vai me dar os mesmos $100. Então é a mesma coisa que isso aqui. Tudo isso que eu vou mostrar é a mesma coisa que isso aqui, só que tem a liquidação, entendeu? Então, por exemplo, aqui, por exemplo, estou com $500, alavancado 2 vezes, entrando com $1.000, né? Então uma alta de 10% faz eu ter 20% desses $500. Tá? Então os 20% é dos $500. Só que se o mercado cair 50%, eu perco esses $500. É o conceito da margem isolada. Tá? Então tem uma liquidação. Em 5 vezes, olha como é a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, mas olha como a coisa vai mudando. Em 5 vezes, eu vou entrar com $200, alavancado em 5 vezes, é os mesmos $1.000 que eu teria. Um movimento de 10% faria eu lucrar 50% em cima dos 200, e aí você tem os mesmos $100 de lucro. Porém, 20% de queda faz você perder os $200. Tá? Mesma coisa aqui. 25 vezes. Ó, $40 vezes 25, eu vou entrar com os mesmos $1.000, 10% de alta faz eu ter 250% em cima dos $40, que vai dar os mesmos $100, tá? 4% de queda faz eu perder meus $40 definitivamente. Ponto. Tá? Vamos lá. Indo mais pra frente. 50 vezes. Então, $20 vezes 50 vezes, eu vou entrar com os mesmos $1.000, uma alta de 10% vai mostrar que eu lucrei 500%, que são os mesmos $100, tá? 2% de queda faz uma liquidação. E para finalizar, nos meus exemplos, 75x
né? Entrando com 13,33 dólares, você entra com $1.000, em que 10% faria você alocar $1.100, no caso $100 aqui também, 750% em cima dos 13%, então $100 em cima dos 13,33 seria 750%, liquidação com 1,33% de queda. O que acontece aqui? Tem a galera que fala, não uso stop, eu vou pela liquidação, eu vou pelo não sei o que e tal. Já detalhe, às vezes em algumas corretoras a liquidação para você pagar umas taxas um pouco mais caras, tá? A liquidação às vezes ela aconteceria até um pouco antes do que você gostaria, por questão do próprio spread da corretora e tal. Então assim, não é vantajoso, tá? Você operar com base nisso. Aí tem uma galera que vê um cara fazendo, por exemplo, 750% e acha que, nossa, caramba, o cara é foda trader e tal, não sei o que, então o cara consegue fazer um baita lucro gigantesco, vou seguir esse cara ele entra assim, então também vou entrar igual ele. Só que aí o que acontece? O cara tá entrando com $13,33. Um exemplo, se o cara tem a banca de 1.000, você é a banca de 1.000, o cara tá entrando com $13,33. Você tá entrando com os 1.000 aqui alavancado 75 vezes. Eu peguei pelo menos umas 4 pessoas esse ano passando exatamente por isso, tá? 4 pessoas esse ano passando exatamente por isso. Entrou porque viu o cara entrando fazendo percentual gigante e entrou alavancando a banca pra caramba. Claro que não foi no mesmo nível desse daqui, mas foi tipo 5, 10 vezes, 15 vezes, entendeu? E você vê que, por exemplo, 25 vezes já é 4%, 5% já é 20%, então... Mano, tem que ir com calma. Controlar a sua exposição é fundamental. Não é pensar apenas no lucro, tá? Você tem que saber controlar para limitar as suas perdas. O mercado ele vai tentar tomar dinheiro de você. Você tem que saber limitar o quanto você vai perder. E assim, as pessoas, não uso stop e tal. Mas usa liquidação, que é a mesma coisa que stop. Porém, a liquidação é pior para a corretora. Então, ela vai forçar um fechamento um pouco maior na parte da liquidação. Um stop ali é mais tranquilo, sabe? Então, assim, você fazer isso e você fazer isso é a mesma coisa. Só que aqui, 1,33%, você perde tudo. Aqui, 1,33%, você está na operação, o mercado ainda pode chegar e continuar subindo, sabe? Não tem por que você forçar uma parada diferente para poder... é porque você quer ver o percentual maior. Eu vou contar um segredo para vocês, tá? Se você vier nessa operação aqui, você abriu em 1x, $1.000 e tudo mais, você abriu essa operação e o mercado estiver em 10% de lucro, você pode, em tempo real, mudar a sua alavancagem para 75 vezes. A sua posição que precisava de $1.000 para ser mantida, ela vai precisar de apenas $13,33 e teu percentual que estava mostrando 10% vai mostrar 750%. Porém, teu lucro vai ser exatamente o mesmo porque é a mesma operação. Então, assim, você pode entrar em um ativo, por exemplo, vou entrar com 20, tem muitos caras que fazem isso, tá? Eles entram, por exemplo, com $20 no ativo, $20 no outro, cada um para um lado, e aí quando vê que o mercado está indo para aquele lado mais forte, eles fecham uma operação e eles pegam essa operação, por exemplo, estava com $20 aqui, alavanca pra cacete para poder mostrar um percentual muito maior. E dar a entender que o cara é um trader absurdamente foda e você acreditar nele e de repente passar a comprar sinal dele, seguir ele, esse tipo de coisa. Então, cara, toma cuidado. Então aqui, se você... Pode fazer o teste, se você abrir uma operação em futuros e uma vez deixar o mercado dar, por exemplo, 5%, e depois você mudar essa alavancagem, ele vai mostrar um percentual diferente depois. Porque o que ele está mudando não é o teu lucro, é o quanto você tem de margem nessa posição. Aqui você estaria com os $1.000. Aqui você estaria com $500 de margem. Aqui com 200, aqui 40, aqui 20 e aqui 13. Então, quando ele mostra o percentual de rentabilidade, é em cima da margem que você está usando para segurar essa posição. Tá? Então aqui, por exemplo, está com metade da posição. Aqui vai começar a usar um pouco menos. Aqui foi mais um pouco menos. E aqui menos. E aqui está usando quase nada. Então é mais ou menos por aí. Então, o quanto menos de margem você usar na posição, mais ele vai mudar o percentual. E essa margem você pode mudar a qualquer momento, apenas mudando o valor da sua alavancagem. Ele vai mostrar um percentual diferente, mas a rentabilidade vai ser a mesma, porque isso aqui... E isso aqui é a mesma coisa. A diferença é que aqui você está puxando uma liquidação para cima que vai fazer você ser fechado e perder dinheiro mais rápido. Entendeu? Porém,
isso aqui faz muitas pessoas fazerem isso aqui. E aí é onde que o bicho pega, porque o cara vai lá, acaba pegando $1.000, alavancando em 4 vezes, porque vê que um cara tá alavancando em 75 vezes, e tipo, não, beleza, o cara tá alavancando em 75, eu vou em 4 que é mais tranquilo. Só que aí numa dessa daí, o cara toma uma queda na frente dele ali e já desespera rápido. Por quê? Porque se expôs muito, entendeu? Então assim, controla a sua exposição. Tá? Porque você vê, às vezes, por exemplo, você entra em 4 vezes, o mercado fazer uma queda de 25% e você perder tudo, cara, não é nada legal. E o mercado de cripto faz quedas de 25%. O Bitcoin fez uma queda esses dias de 20 e pouco por cento, quase, 21, se eu não me engano, né? E, tipo, mano, num dia. Então, assim, olha o tamanho em 4 vezes você correria ser liquidado, sabe? Em 5 vezes você seria liquidado. Então, olha o tamanho do BO que você pode ter por não controlar a exposição. Então, para você ter paz, para você dormir tranquilo, para você não fazer besteira de forma irracional, cara, não tenta ganhar dinheiro, né? Tipo, muito rápido. Vai com calma, vai na tranquilidade, entendeu? As coisas vão acontecer naturalmente. Você não precisa tentar ganhar dinheiro do dia pra noite, assim, rapidamente, tá? Vai na tranquilidade, vai na maciota, o mercado funciona bem. Vocês vão ver, tá? Não precisa de toda essa euforia toda, não. Controla bem a exposição, tá? Que você vai conseguir controlar bem seu emocional. Você controlando bem seu emocional, o mercado vai deixar de ser uma coisa que vai ser sacrificante para você e vai passar a ser uma coisa muito mais leve. Beleza? Então é isso aí, espero ter gostado do vídeo. Valeu, falou, até mais e tchau.